nunca ficou triste quando você tá lá lendo o mangá, tá de boa, acabou de lançar um novo capítulo na semana ou até mesmo no mês, né, dependendo do mangá que você tá lendo, e você chega no final do capítulo, lá na última página, e tem lá dizendo: não teremos capítulo desse mangá na próxima semana. Realmente eu, como assim, um grande fã de One Piece, que sempre está lá acompanhando a obra, os lançamentos, realmente é algo que toda vez me deixa triste. No entanto, diferente de muita gente que tem por aí pela internet, eu não reclamo quando isso acontece, porque eu sei o que o Eiichiro Oda, criador de One Piece, passa para criar One Piece. No entanto, eu vejo que muita gente não tem essa mesma noção do que os mangakás passam para criar os seus mangás e como é a sua rotina de trabalho insana. Como vocês devem parar para perceber, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que eu normalmente fiz, né, nesses últimos vídeos. Porque eu vou sim falar sobre a notícia que tá aí na thumbnail do vídeo, mas eu vou falar só sobre essa notícia, que no caso é sobre o anúncio de que Hunter x Hunter entrará em mais um hiato após o capítulo 400 do mangá ser lançado, dizendo que é por motivos de saúde do Yoshihiro Togashi e que eles estão trabalhando em um novo tipo de lançamento que não vai ser semanal para priorizar a sua saúde e finalmente concluir a obra que é Hunter x Hunter. Então nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar para vocês, né, assim, tem algumas coisas que eu quis, né, quando eu pensei em fazer esse vídeo. A primeira é que eu sei que muita gente não sabe como é a rotina de um mangaka, como é a rotina de um trabalhador japonês em geral. Então nesse vídeo aqui eu reuni uma série de informações para trazer aqui para vocês, para explicar melhor, para deixar o mais claro possível como nós devemos, assim, não ficar só reclamando dos nossos mangakás e sim sempre apoiar eles nas coisas que eles fazem, nas histórias que eles criam. Claro que quando o capítulo estiver ruim, a história não estiver ruim, não estiver gostando, não quer que a gente vai passar pano para tudo. Mas nessa questão de lançamentos, nós temos que entender por que eles não lançam tanto quanto gostaríamos. Então chega de enrolação, porque nesse vídeo aqui eu vou explicar, assim, destrinchar para vocês os motivos dos longos hiatos de Hunter x Hunter e a saúde conturbada de Yoshihiro Togashi. E se tiver vinheta, ela vai rodar agora. Se não tiver, eu só vou continuar a falar depois do vídeo. Bom, pra gente entender por que os mangakás, por que o Togashi em específico e outros artistas de mangás também entram em hiatos, nós temos que entender como é que funciona o trabalho no Japão. Bom, assim, é de conhecimento até geral, para quem acompanha essa indústria por pelo menos um mínimo de tempo, os japoneses, eles são pessoas assim um pouco, parece que não são desse mundo, porque eles sempre se submetem a cargas de trabalho semanais sobre-humanas, melhor dizendo, a melhor palavra, desumanas. Dor de cabeça, virose, tava com atestado, mas tava trabalhando ali, ó. Sempre que da época de fechamento a gente ouve aquele barulhinho vindo da mesa dele, que isso é um choro. Eu sempre falei pra ele, tu é meu fã número 0, que eu chego perto dele, treme inteiro. Esse termo se chama karoshi e até mesmo ele já transcendeu o Japão e é usado em alguns outros países onde algumas pessoas morrem de tanto trabalhar também. E bom, por que isso acontece? É porque as empresas são malvadonas e elas obrigam os funcionários a trabalharem tudo, chicote pra lá, chicote pra cá. Será que o Japão é um grande senhor Burns da vida? Diferente de vocês, eu não sou maluco. Apenas um bom e honesto americano que se opõe às más ações e, em especial, à falta de cuidado onde quer que aconteça. Bom, as coisas não são tão simples como em um episódio de Simpsons. Então eu vou explicar aqui um pouco melhor. É o seguinte, lá no Japão existe uma cultura muito grande na questão da honra. E assim, tem algumas pessoas que dizem que não é tanto assim, tem outras que são um pouco menos abrangentes, mas temos que entender que no Japão, isso é até uma coisa bem histórica também, que eles começaram a valorizar muito os símbolos nacionais, na questão de se fecharem muito para o mundo, e eles se autovalorizam muito mesmo, que isso vem desde lá da Era Meiji, quando eles se fecharam, na verdade foi antes da Era Meiji, que foi na Era Meiji que eles começaram a se abrir
para o mundo, né? Quando voltou lá o negócio dos imperadores, acabou o shogunato e tudo mais. Esse vídeo de história. Procurem na internet que vocês vão achar vídeos de história falando sobre isso. Desde essa época, o Japão sempre foi muito fechado para questões exteriores, que também repercute também nos mangakas e que repercute até hoje, mas isso é uma coisa para frente do vídeo. Só que o que eu quero chegar nesse ponto é que uma coisa que eles cultuam muito é a questão da honra, é a questão dos ganhos que uma família tem. Então, desde crianças, é colocado na cabeça das crianças que elas têm que ascender na vida, não no sentido de ficarem ricas ou tudo mais, mas sim de conseguirem pelo menos algum tipo de trabalho. E bom, assim, a coisa foi tão metódica, foi tão trabalhada a esse ponto, que o máximo que uma pessoa normal no Japão poderia chegar era trabalhar no escritório, o mesmo trabalho durante toda a sua vida, e é isso, você vai ficar naquele trabalho ali porque é seguro, porque é conservador. E bom, para tentarem se destacar nesse ambiente extremamente conservador, o que os trabalhadores fazem? Eles trabalham muito mais do que lhes é obrigado, madrugando, assim, quebrando, mentindo sobre carga de trabalho, dizendo que vai trabalhar, trabalhando várias horas extras sem ser recompensado. Quem não se lembra de Carlão virando noite pra bater meta? E batendo a meta, e eu levando minhas filhas pra Disney pra comemorar essa meta que ele batia, que pra mim era excelente. E culminando, sim, né, nesse sentido de que eles acabam morrendo de tanto trabalhar. E isso também veio desde os estudantes, para passarem nas universidades e tudo mais. É uma pressão muito grande. Tanto é que, se você for ver lá no Japão, isso é um pouco mais geral do conhecimento do público mundial, de que no Japão, apesar de ser muito social, não é socialmente, o IDH lá ser muito alto, existe um índice de suicídios muito grande, porque é justamente dessa decepção de não ter conseguido alcançar esse status, né? De não ter conseguido alcançar esses objetivos. Seja passando na faculdade, seja entrar num emprego de escritório, assim, existem decepções muito grandes por lá. Existe até aquela floresta de suicídios lá, que o pessoal vai pra lá pra morrer, é uma coisa extremamente mórbida. Infelizmente, hoje em dia, até a gente tem no Brasil, né, assim, jovens que estão se matando porque não conseguem passar no vestibular, essa pressão tá vindo muito pra cá, o negócio tá sério. E é claro que isso se aplica a toda a indústria japonesa em geral. E na indústria eu não tô falando de tipo, vai lá e fazer, ficar assando ferro, sei lá. Tô falando indústria no geral mesmo, entretenimento, culinária. Então vamos agora falar sobre um caso aqui, a indústria de entretenimento, que é dos mangás e animes. Bom, se já, né, assim, na parte assim, que eu falo, que é de escritório, de empresa, já é uma coisa muito exaustiva, muito concorrida para se entrar, imagine em mangakás. Voltando ao que eu falei, né, que eu perdi um pouco o fio da meada, porque foi o seguinte, que não são as empresas que se colocam, que obrigam os funcionários a trabalharem tanto, mas sim a sociedade que está ali, né, que rege lá o Japão, que apesar de estar mudando hoje em dia, ainda é muito conservadora, muito exigente, e também a pressão deles próprios, porque você imagina, você cresce nesse ambiente que onde as pessoas dizem que você tem que se tornar alguém na vida, e a própria pessoa se coloca nessa pressão toda de querer ascender, de querer sempre ser a melhor pessoa do mundo, sempre querer trabalhar mais e mais do que lhes pedem, sempre querendo extrair dele mesmo mais do que as pessoas querem. E isso se reflete também na indústria de mangás e animes em geral dessa comunidade otaku lá do Japão. Me ensinou muito. Palavras como burnout, nunca tinha ouvido falar. Veio dele. Daqui a pouco é síndrome do pânico. Nunca vi fazer uma cara feia. Só quando errando. E assim, uma coisa bem interessante a se falar é que tem um vídeo muito interessante de um canal chamado Narrativando, que eu sou muito fã, que ele entrevistou um editor e um assistente de mangaka lá do Japão. E esse assistente, né, eu até esqueci o nome dele, ele trabalhou naquela obra... esqueci o nome, vou colocar aí na tela pra vocês verem, mas agora não vem na cabeça o nome dessa história, a capa tá na minha capa, eu tô vendo aqui a capa na minha frente, mas não vem o nome dela na minha cabeça. Ele trabalhou durante décadas aí na indústria e ele fala que a concorrência não vem das editoras, o trabalho extremo não vem de cima, mas sim dos próprios mangakás,
que ele disse assim: olha, você pode ficar 1 horinha, 2 horinhas descansando sem fazer nada por dia, mas vai ter gente que vai estar trabalhando duro nessa 1 a 2 horas para te passar. Então, assim, a concorrência, a exigência vem das próprias pessoas lá. E assim, isso se reflete ainda mais nos mangakás. Como, por exemplo, né, eu já citei o caso aqui, né, já citei esse nome, que é Eiichiro Oda, que é o criador de One Piece, que ele deu uma entrevista, né, junto com o criador o mangaka de Detetive Conan. Ele fala que via as pessoas no início da sua carreira, e até um pouco tempo atrás, como rivais, como inimigos, a quem ele deveria passar e se colocar no topo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Exemplo, a gente pode entender como é que funciona essa saudável indústria de mangás e animes lá no Japão. Com sempre os mangakás mais novos querendo bater os mais antigos, e nessa concorrência tá muito pau a pau. Eles se obrigam a fazer jornadas semanais de trabalho desumanas, quase escravas, porque querem, porque se colocam nessa situação. Existe um quadro muito famoso que circula pela internet, que é um desses mangakás que, assim, ele não é tão famoso assim, mas que mostra, exemplifica muito bem, né? Tipo, a semana inteira, né, em colunas assim, com tudo marcado, só tem 2, 3 horinhas livres em um dia na semana. O cara vira madrugada, aí sai, depois vai trabalhar, almoça, 1 horinha só pra comer. E eles sabem lá como é essa indústria, porque assim, o Japão inteiro funciona dessa maneira. E assim, existem casos extremos sobre como essa indústria trata os seus mangakás. Por exemplo, o próprio Eiichiro Oda mesmo, o produtor, né, recentemente Eiichiro Oda ficou 1 mês de folga para trabalhar tanto no arco final quanto para construir novos visuais para o filme One Piece Red, né, que já lançou. E nesse 1 mês que ele teve de férias, o produtor, o editor e o produtor do filme, eu não sei agora, não lembro qual deu uma entrevista dizendo que o Oda só dormia de 3 a 4 horas por dia e que ele era obrigado a comer pelos editores. O Oda dizia que comer tirava a concentração dele em One Piece. E também teve uma outra entrevista que eu não consegui achar, talvez na edição eu ache depois, que ele só se encontrava com sua família, né? Ele tem uma mulher e uma filhinha. Ele só se encontrava com sua família 1 vez na semana para não se distrair de One Piece. Cara, assim, só por esse fato, só por essa informação já seria muito louco. Que o Oda é o maior mangaka, pra mim, da história. Assim, ele é o que mais vendeu One Piece aí. Com certeza o Eiichiro Oda, se não tá entre os maiores mangakas da história. Mas a coisa não para por aí, que em outras obras também, outros autores, eles já se colocaram em situações assim insanas. O próprio Kishimoto mesmo, autor de Naruto, se casou, se não me engano, em 2001, 2002. Só que só teve sua lua de mel em 2017, porque foi quando acabou o Naruto. E outro caso ainda, até o que eu acho que é um pouco mais triste, por assim dizer, que é o Tite Kubo de Bleach, que desenhou o arco final durante anos com o tendão do braço direito estourado. Cara, isso assim, e recentemente a gente também vê que tanto Boku no Hero quanto Black Clover, né, esses 2 mangás que são bem famosos lá no Japão, que eles entram em constantes hiatos porque os seus autores estão tendo problemas de saúde. Então, assim, são coisas que a gente tem que levar sim em consideração. E é claro que, assim, depois de toda essa conversa aqui que eu tive, é claro que a gente tem que chegar no Yoshihiro Togashi. Porém, os problemas de Togashi são um pouco específicos e muito mais graves do que a maioria dos casos. É de conhecimento do público geral que o Togashi tem muitos problemas de coluna, e isso vem desde lá da década de 90, quando ele começou a publicar Yu Yu Hakusho. Essa questão dos problemas de saúde envolvendo a coluna dele
também foram uma das coisas que aceleraram o fim de Yu Yu Hakusho. E o Togashi já deu uma entrevista dizendo que encerrou Yu Yu Hakusho porque ele não aguentava mais as dores na coluna. Tadinho, não sabia nem que estava por vir ainda. Mas é claro que assim, ele encerrou lá por volta de 94 Yu Yu Hakusho, e já em 98, né, você vê 4 anos que demorou, e já engatou o que seria a sua obra mais famosa de todos os tempos. No caso, Hunter x Hunter. Primeiramente, a arte é muito mais simplista do que em Yu Yu Hakusho. E você vê uma coisa assim, que é porque eu não cheguei até o final de Yu Yu Hakusho, o mangá, né? Não sei se a arte fica realmente simplista lá no final. Mas se você também for pegar um outro quadro, né, que também ficou bem famoso na internet, que é sobre as edições onde Hunter x Hunter não estava e em quais elas estavam, você percebe que os hiatos vão ficando cada vez mais longos. E assim, os mangakás, é uma coisa que até que eu esqueci de falar no quadro anterior, os mangakás, eles não são pessoas assim tão... que eles se colocam muito no público. Alguns poucos se colocam assim à frente, mas não são a maioria, a gigantesca maioria até prefere esconder o rosto. Também assunto para outro vídeo, né, mas assim, ameaça de morte, esse negócio assim, mas... enfim, vamos se focar nesse vídeo aqui. E tipo assim, por mais que tivesse várias notas do Togashi nas edições da sua revista, né, que é a Weekly Shonen Jump, onde é publicado o Hunter x Hunter, a gente não se tinha tanta noção assim de como estava o seu estado de saúde. Porque se você for ver, até mesmo vendo no arco das Formigas Quimeras, que pra mim sim ainda é o melhor arco aí de shonens em geral, você percebe que tem muitos hiatos ali naquele arco. E indo mais pro final, você percebe que vai tendo cada vez mais hiatos e a gente não tinha ideia de como estava o seu estado de saúde. Tanto é que tem aqueles memes, né, que tipo, eu acho que é porque obrigaram o Togashi a entregar capítulos e ele entregou tipo rascunho. E aí o pessoal falou, vamos deixar esse cara quieto aí, que ele tem sarrafo suficiente para dizer assim, vou entrar em hiato agora e acabou até onde der. Quem manda nessa porra aqui sou eu! Só que assim, a gente pensava que era mais desse jeito, só que as coisas começaram a mudar em mais ou menos julho, julho, que foi quando o Togashi abriu sua conta no Twitter e começou a se abrir para o público, relatando sobre as suas dores nas costas. E assim, são relatos muito pesados, porque ele fala muito também de não conseguir se mexer. Ele soltou uma nota até recentemente que ele não conseguia mexer o braço direito de tanta dor. Ele tem que desenhar Hunter x Hunter deitado, porque ele não aguenta a dor nas costas sentado. Inclusive, você aí, uma coisa até que ele disse, ajeite sua postura aí, que eu sei que você está sentado de errado na cadeira aí, ou no sofá, ou na cama. Ajeite a coluna. Seu animal! E o seu... merda! Desde a década de 90, o Togashi passa por várias cirurgias na coluna. E cara, pra quem sabe, eu não tô dizendo que você já fez, mas pra quem tem um parente que já teve cirurgia na coluna, sabe que o negócio é tenso. Cirurgias, fisioterapia, atrás de fisioterapia, e o cara ainda sente muitas e muitas dores e provavelmente vai sentir elas até o final da sua vida. Mas assim, depois de tudo isso que eu disse, depois de todas essas coisas que o Togashi disse sobre seu estado de saúde, que é delicado sim, surge uma pergunta que há muito tempo já tinha no meio assim, da comunidade, não só de Hunter x Hunter, mas dos mangás, dos animes em geral. Por que o Togashi não entrega o mangá para outra pessoa? Afinal de contas, ele poderia simplesmente só roteirizar a história, fazer a quadrinização e tudo mais, e entregar o mangá para uma pessoa assim que realmente consiga entregar semanalmente e tudo mais. Isso não é uma coisa tão absurda de se ver, porque você vê o próprio One mesmo, né, de One Punch Man, tudo mais, ele entregou a webcomic para o Murata, que faz um trabalho sensacional em One Punch Man. Você vê em Dr. Stone o Boichi fez, né, o Dr. Stone mangá acabou, mas que ele fez a arte de Dr. Stone, né, Boichi, um dos maiores assim, desenhistas de mangá que existe hoje em dia. Então não seria uma coisa assim tão absurda você imaginar algo como isso. Mas assim, tem algumas coisas que as pessoas não levam muito em consideração na hora de falar isso. E eu, como assim um projeto de autor, tanto de mangás quanto de livros, eu consigo agora entender um pouco do que o Togashi sente toda vez que lê uma mensagem como essa. Porque sim, existe um valor sentimental muito grande do autor para com a obra.
eu tô falando aqui que ele demorou entre o final de Yu Yu Hakusho e o início de Hunter x Hunter, ali de 94 a de 98, durou ali os seus 4 anos. Alegando que logo depois que Yu Yu Hakusho finalizou, ele já planejava iniciar Hunter x Hunter, você imagina 4 anos a pessoa desenvolvendo a história e precisa de muito menos isso para você se apegar emocionalmente aos personagens. Eu mesmo tô planejando uma história que tá aí para lançar há mais ou menos uns 2 anos e eu já tô completamente apegado aos personagens, tô desesperado para ver se as pessoas vão gostar ou não deles. Imagina um cara que assim já é profissional, já é consagrado na área, já tem a sua base de fãs muito bem consolidadas, porque já teve uma obra de sucesso anterior e vai iniciar uma nova obra, que seria, né, que é a sua obra mais conhecida, a sua obra que se tornou aí um grande clássico dos animes e também dos mangás, não tanto, mas dos animes, por causa também do excelente trabalho que a Madhouse fez no anime de Hunter x Hunter. Então você tem isso justamente do Togashi não querer dar seu mangá para outra pessoa, porque ele realmente quer fazer tudo isso. Assim, pode ser um pouco de prepotência, assim, até acho que se ele já está se preocupando nesse sentido de fazer vários hiatos para realmente conseguir focar melhor na saúde dele, poxa, por que ele não entrega um trabalho que é mais cansativo, que é mais trabalhoso, que é a questão da arte para outra pessoa? Mas assim, eu entendo perfeitamente o que se passa também na cabeça do Togashi agora, de que ele quer sim terminar Hunter x Hunter. Assim, até na própria notícia que eu citei aqui no início, inclusive o link dela vai estar aqui na descrição, de que ele realmente quer terminar. Então já é um ponto muito positivo, na minha opinião, claro. E outra coisa é que o que muita gente faz, assim, isso é mais gente que essa aqui são mais pessoas que não sabem tanto assim do mercado japonês. Por que é que a Shueisha, a Shonen Jump, não joga a obra para outra pessoa? Porque a gente vê, né, que tipo, nas comics norte-americanas, você vê Batman, Superman passando pela mão de diversos autores e sempre tem boas e más histórias. O problema é que lá no Japão, as coisas não são mais assim. Porque a pessoa em si, o mangaka em si, ele é muito mais levado em consideração do que realmente o nome da sua obra em si. Mesmo que esse mangaka ele venha, por exemplo, o mangaka ele não quer mais escrever aquela história por um motivo assim, por exemplo, do Togashi, né? Vamos dizer assim, que ele não tem mais condições de escrever minha história e minha história não vai ser mais escrita por ninguém. Eles têm cacife de dizer isso porque a história, eles têm muito mais parte dos direitos autorais do que a própria editora em si. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Tem uma coisa interessante, isso eu fui perceber muito quando fui ver as coisas de One Piece, né? Que o Eiichiro Oda tá em tudo, tá na light novel, tá no mangá, tá no anime, tá nas coisas promocional. O Eiichiro Oda tá presente em todas as esferas de One Piece. E você sempre vê lá, quando você vai lá os direitos autorais, tá sempre o nome do Eiichiro Oda primeiro, o nome da Shueisha, que é a editora onde ele lança One Piece, e o nome da indústria de animação, que é a Toei Animation. Tá o nome dos 3 ali. O One Piece Red também foi assim, se não me engano. Tá o nome dele em todas as coisas. Então, o autor, ele é de fundamental importância para que a obra continue. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! Tudo isso que o sol toca. E aquele lugar escuro lá? Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá acima. Então, assim, lá as coisas são um pouco mais diferentes do que é aqui no Ocidente. É claro que existem alguns casos à parte disso, né, de obras que eram de um mangaka e depois foram para outro, mas são casos, assim, umas exceções assim, bem grandes. Como, por exemplo, Boruto, que era do Naruto, era do Kishimoto, depois passou para um assistente do Kishimoto. Dragon Ball Super, que antes era do Akira Toriyama e tudo mais, e passou para o principal assistente do Akira Toriyama. E mais recentemente, né, que foi uma coisa até um pouco mais infeliz, que foi Berserk, que passou de Kentaro Miura para Koji Mori depois da morte do Kentaro Miura, né? Koji Mori, um grande amigo do Miura, que está seguindo à frente com o mangá de Berserk, junto com os assistentes do falecido mangaka. Mas se você for ver, assim, existem alguns outros casos,
mas normalmente acontece que a obra ou é finalizada pelo próprio autor, ou quando no caso o autor venha a falecer ou fique impossibilitado de continuar a história. O único exemplo agora de um autor que morreu e a obra acabou ali mesmo, não teve mais um final, foi em High School of the Dead, onde era um desenhista e um roteirista. O roteirista veio a falecer e a obra acabou. Assim, como é que você... Tipo, era o roteirista que morreu. Então como é que você ia levar a história pra frente? Eles preferiram parar a história ali mesmo do que contratar um outro roteirista. E apesar de tudo isso que eu falei até agora, nesse quesito, até falando até agora de morte mesmo, o clima ficou meio mórbido, né, e tudo mais. Mas sim, existe uma luz no fim do túnel para esses mangakás, assim como o Togashi. E essa luz no fim do túnel se chama Ocidente entrando no Japão, porque só assim para eles mudarem alguma coisa. Tudo errado, olha só que desgraça! Desde que começou a ter essa assimilação muito grande do Japão com o Ocidente, as normas trabalhistas deles foram ficando muito mais flexíveis, como eu já falei no início do vídeo, que vem se mudando muito o modo de como a sociedade japonesa trata os mais jovens, não colocando uma pressão tão gigantesca assim, ainda tendo muita pressão, mas não colocando tanta pressão gigantesca em cima deles, e isso se reflete também nas editoras de mangás, com eles fazendo prazos muito mais flexíveis e priorizando obras com menos duração do que antigamente, que obras duravam 20, 30 anos, e era isso aí. Um exemplo muito assim que vem agora na nossa cabeça, né, na minha cabeça inclusive, a esquizofrenia, o distúrbio da mente dividida. É o exemplo de Demon Slayer, que o mangá acabou ali em 2021 quando estava no auge do anime. Então, tipo, se fosse a Shueisha, a Shonen Jump, a Weekly Shonen Jump de 10, 15 anos atrás, ela não aceitaria isso. Não, você vai fazer mais umas 20 mil capítulos, é isso aí, até a gente vai espremer todo o leite dessa vaca bem gorda aí. Então, temos algumas coisas mudando. Tem o próprio aí, o Manga Plus, né, que tem obras muito famosas como Chainsaw Man e Spy Family, que elas são, que a Manga Plus, né, que é o serviço online da Shonen Jump, né, que até possibilita que você coloque histórias, né, lá no Manga Plus Creators, que você coloque histórias lá, os seus mangás você pode publicar lá, e eles dão prazos muito mais brandos, muito menos pressão lá para os mangakás fazerem as suas histórias. Tanto é que tem esses animes por parte, né? O Chainsaw Man acabou a parte agora, o mangaka, o Fujimoto, deu um tempão de descanso e agora voltou. E também tem Spy Family, que tem seus capítulos aí lançados de forma esporádica, mas claro, não tão demorado assim, porque o Spy Family é maravilhoso. E esses novos serviços, essa nova forma da Shonen Jump pensar, eu vejo assim como a luz no final do túnel, pois podemos evitar que exemplos como o do Togashi, que ele chegou a esse nível hoje de estar sofrendo tanto assim, possam atingir outras pessoas no futuro, justamente por causa de um sonho que é ser mangaka no Japão. E sim, lá, já que no Brasil existem pessoas, né, que têm o sonho de ser mangaka, imagina lá que essa indústria já está há tanto tempo assim. E que queremos também que os exemplos como do Togashi e de outros autores também, o vulgo Miura aí, que teve longos hiatos aí, quando finalmente está voltando ele vai falecer, e outros autores que se colocam em seus hiatos, não venham a acontecer tanto assim, e que eles priorizem sim a sua saúde, porque todos nós somos humanos e como humanos nós temos limites, mesmo se for um japonês. Ele tem toda a razão. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Eu tentei fazer um estilo de vídeo um pouco mais diferente, não sei se deu certo, não sei se eu editando do jeito que eu quero vai dar certo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, tô até com meu rosto aqui. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva no canal, ative o sininho. Vídeos aí novos praticamente toda semana, sempre falando de notícias. Hoje, como eu disse agora há pouco, foi um vídeo um pouco mais diferente. Mas é isso aí, galera. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!